vídeo dos 12 apóstolos, porque no vídeo anterior não falei. Então, esse vídeo, irmãos, eu quero falar que nos dias que o Messias esteve aqui na Terra, ele sabia onde estavam esses apóstolos. E ele chamou eles de maneira especial, totalmente diferente de nós. Ele devia só assim: vem Tiago, vem Simão, vem André, e vem você também, Mateus, segue-me. Então, irmãos, ele já sabia onde estava, porque o nosso Pai enviou esses apóstolos. As 12 pérolas, as 12 lâmpadas, os 12 frutos. Então, irmãos, esse vídeo é um pouco maravilhoso para nós. Eles foram escolhidos de maneira especial, que não foi preciso o Messias chamar, não foi preciso ele estar explicando primeiro para eles poderem entender. Não, ele já ia buscar, ia lá naquela cidade e já só falava o nome: segue-me. E eles seguiam, já não dizia nem assim: pois deixa eu ir lá dar tchau para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para o meu irmão. Não, de jeito nenhum. Ele seguiu logo. Então, que quando o Messias enviou eles, ele disse só assim: idem e anunciai tudo o que eu vos tenho dito, somente o que eu vos tenho dito. Eles não aumentavam e nem diminuíram. Então, irmãos, são eles as testemunhas da ressurreição do Messias. E porquanto aqui na Terra, o tempo que eles tiveram, foi muito bom para nós também, porque se não fosse o Messias e eles, nós não estávamos aqui hoje, falando para os irmãos que não sabem. Então, irmãos, para que nós possamos entender até hoje o que aconteceu daquela época, que o Messias fez esses 12 apóstolos, que ele já era um celestial, para que vocês notem que assim como existiam os falsos profetas, também o Brasil está cheio de falsos apóstolos. Falsos apóstolos. É apóstolo Cicrano, apóstolo Beltrano, apóstolo esse, apóstolo aquele. Então são muitos que estão aqui imitando ou querendo imitar os 12, com esse nome de apóstolo. Então, esses filhos de Israel, eles têm esse costume de fazer ao contrário as coisas do nosso Pai. Pode acreditar, eles são filhos do diabo disfarçados de anjos de luz. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês que os apóstolos, eles são tão especiais para o nosso Pai e para o Messias, que é como irmãos do Messias. Então, os irmãos, tá certo? Então, quando ele esteve aqui na Terra, ele ensinou a eles, o Messias ensinou a esses 12 apóstolos, eles pegavam logo tudo que o Messias ensinava, como se eles já soubessem antes, como eles já soubessem antes. É tanto que eles aprenderam tanto que fizeram discípulos. Então, discípulo quer dizer aluno. Então, eles tinham aluno. Então, esses discípulos aprenderam muito com eles também, e através deles é que hoje nós estamos aqui também ensinando para aqueles que não sabem. Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem o vosso ouvido e começassem a entender o valor e a importância que tem o nosso Messias para nós e para os apóstolos. Então, esses apóstolos, irmãos, não precisaram ser testados, não passaram por teste. Nós passamos, mas o irmão Paulo passou. O irmão Paulo passou por teste. Então, ali, porque o irmão Paulo, ele vivia no engano
das tribos de Israel, a serpente. Então ele vivia ali trabalhando para eles, para os filhos de Israel. Então, enquanto o Messias viu que aquele que estava introduzido entre os apóstolos, que saiu, então, quando a fruta podre saiu, como diz o irmão Robert, saiu, aí então entra o irmão Paulo no lugar para completar 12, que antes não estava completando 12. Ele estava lá só de intruso, tá certo, irmãos? Esses filhos de Israel, todos são filhos do diabo. Eles são falsos, são hipócritas. Então, eles são muitos astutos para enganar as pessoas. E se vocês não acreditarem, pesquise, irmãos. Pesquise, que é isso que eu estou aqui para dizer para vocês. Então, o Messias, ele disse para os discípulos: vocês, quando eu se sentar na regeneração, se sentar no seu trono, no meu trono, vocês também se sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E você encontra isso em Mateus 19, verso 27 e 28. E aqui, irmãos, por que elas vão ser julgadas pelos 12 apóstolos? Porque mataram o Messias, mataram os profetas. Elas mataram muitas crianças, fizeram o povo adorar a imagem e a escultura. Elas quebraram os mandamentos do Pai, quebraram a lei do Pai, fizeram todo tipo de feitiçaria aqui na terra. Elas desobedeceram o Pai, se rebelaram contra o próprio seu Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Então, eles fizeram tudo que não presta. Então, o próprio Messias disse, quando o Filho do Homem se sentar na regeneração, se sentar no seu trono, também vocês, 12, se sentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Agora, irmãos, vou dizer para vocês, são só 12. Agora, para julgar 12 tribos, irmãos, cada tribo tem não sei quantos milhões de pessoas que já nasceram, milhões de pessoas que estão aí. Então, esses 12 é quem vão julgar as 12 tribos de Israel. São milhões de pessoas. Então, irmãos, nesse vídeo, eu gostaria também que vocês não me levassem a mal, muitas vezes eu não me lembro de tudo para poder explicar de vocês, porque eu já tenho muita idade, irmão, já vou fazer 80 anos, tá certo? Mas graças ao Pai, muito obrigada, eu digo ao Pai do céu, nosso Pai, o Messias, por eu nunca ter me desviado. Depois que eu aprendi com o irmão Robert, eu nunca mais me desviei do caminho. Consigo ainda seguir o Messias e seguir a palavra que é Ele. E tudo que Ele disse, que eu vou aprendendo, eu vou passando para outros irmãos. Então, irmãos, a obediência é importante, tá certo? E agora vamos ver o que o irmão Paulo escreveu de importante, que são muitas cartas importantes que ele fez, tá certo? Mas vamos em Hebreus 9, verso 27 e 28, que está escrito assim: assim como aos homens está determinado para morrer só uma vez, assim também, isso foi o que o irmão Paulo escreveu em Hebreus. Então, assim também, ele está dizendo aqui, irmãos, que depois da morte só vem o juízo. Ele mostra aqui que depois da morte só vem o juízo, que é justamente aquelas pessoas que vão ser ressuscitadas para ir para o lago de fogo, aquelas outras pessoas que vão ser ressuscitadas para da grande multidão, tá certo? Para ser salvo. Mas isso ali também é juízo, tá certo? Então, só existe o juízo depois da morte. Não existe reencarnação, não existe morrer 2, 3 vezes ou 40 vezes, não existe ter vida várias vezes, tá certo? Porque a vida é o Pai e o Messias. Então, poucos serão salvos, irmãos, depois do juízo.
ali no juízo. Então a maioria é condenada. Então o Messias, ele mesmo disse, o irmão Paulo, se o Messias se ofereceu só uma vez para tirar os pecados de muitos, então ele ofereceu-se só uma vez para sempre. Só uma vez. E assim também ele voltará só mais uma vez para aqueles que esperam a salvação. Então você vê, irmãos, que o próprio Messias, ele morreu só uma vez para tirar pecado, tá certo? E ele vem uma outra vez, só mais uma vez, quando ele voltar, é para salvar aqueles que aguardam a salvação. Então, irmãos, é importante que quando o Messias voltar, nós temos que estar não só preparados, mas sim com confiança nele, tá certo? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só quem foi testado foi o irmão Paulo. E ele caiu do cavalo e as escamas saíram dos seus olhos, aí ele viu a verdade. E ali foi uma verdade tão grande que ele viu até o Messias, naquele dia. Então, irmãos, nós também fomos testados. Todos nós fomos testados. Os únicos que não foi testado foram os 12 apóstolos, que eles não são criaturas, nunca foram. Então, é aqui que eu quero dizer para vocês, que nós também caímos do cavalo. E depois que nós caímos do cavalo, as escamas saíram dos nossos olhos, aí nós começamos a ver a verdade. Dá para vocês entender aí o que é, como é, se é testado, irmãos? Muitas coisas que aconteceu na nossa vida, foi preciso nós ir adorar o diabo. Muitos de vocês foram bater palma para Jesus Cristo, bater palma para os pastores. Não foi isso que aconteceu? Muitos foram para a feitiçaria, muitos foram para poder ver onde estava a mentira e desmascarar hoje. E dizer que todos esses apóstolos falsos, apóstolos que estão aqui no Brasil, são filhos do diabo, disfarçados de apóstolos. Obrigada.